Capítulo 667, Obtenção bem-sucedida. Tradução, Blues Park Revisão, Y. Young. Mausoléu do Semideus. Era óbvio que Zhao Feng sabia o nome do mausoléu central, qual era onde o corpo do semideus estava enterrado. O pensamento residual do semideus realmente conhecia melhor a situação dentro do jardim abandonado do semideus. Perigo e fortuna sempre andam juntos. O mausoléu do semideus é onde o corpo do semideus está enterrado, qual não pode ser revivido, pois não há mais sinais de vida nele. O pensamento residual do semideus disse misteriosamente. Zhao Feng sabia que o semideus morreu principalmente pela tribulação divina. Já era um milagre que o corpo não tenha sido transformado em pó pela tribulação divina. O que você sabe sobre o mausoléu do semideus? Zhao Feng perguntou. Se ele ficasse familiarizado com o mausoléu do semideus, isso definitivamente tornaria seus planos mais fáceis, e até ajudaria nas ações do pequeno gato ladrão. Como acabei de usar uma lágrima de cristal de sereia, eu recuperei algumas partes da minha memória, incluindo um pouco do mapa do mausoléu do semideus. O pensamento residual do semideus enviou algumas informações a Zhao Feng, e este acenou com a cabeça e deu outra lágrima de cristal de sereia como compensação. As sobrancelhas de Zhao Feng franziram quando ele leu a informação. Parecia que, além dos perigos como os espíritos malignos e alguns guardas marionetes protegendo o mausoléu, não havia fortuna ali. Zhao Feng estava prestes a dizer algo, mas sua expressão mudou drasticamente. Seus pensamentos foram atraídos pelo que estava acontecendo no mausoléu do semideus. Dentro da passagem do mausoléu. Bom! Um espírito maligno roxo escarlate de dezenas de metros de altura, apresentando o esboço de um deus da guerra cercado por uma luz flamejante e uma aura aterradora que quase se condensava na realidade, surgiu. Espírito maligno de um grande imperador. As expressões de Nangong Seng, Meonzi e companhia mudaram drasticamente. Fujam! Este espírito maligno de um grande imperador está muito além do que possamos lidar. Pela primeira vez, pânico apareceu no rosto de Wen Luan. O esboço do espírito maligno que parecia um deus da guerra, trouxe a pressão de um grande imperador, fazendo as almas de todos tremerem. Oxi! Aproveitando essa chance, o sangue do semideus perfurou a escuridão direto para as profundezas do mausoléu. Neste momento, Wen Luan, Nangong Seng, Meonzi e o pequeno gato ladrão sentiram perigo vindo de todas as direções. Shua! Um translúcido olho azul apareceu acima do pequeno gato ladrão. Zhao Feng já havia feito sua decisão. Se fosse muito perigoso, ele usaria a transferência espacial para resgatar o pequeno gato ladrão. Devido à longa jornada, o relacionamento entre os dois não era mais apenas de um animal espiritual comum e um mestre. Eu não deixarei o pequeno gato ladrão cair em uma situação perigosa, mesmo que isso custe o sangue do semideus. Zhao Feng estava resoluto. Ao mesmo tempo, ele enviou o mapa do mausoléu do semideus para o pequeno gato ladrão. Miau! Quando o pequeno gato ladrão recebeu a informação, ele abriu a boca e riu. Segurando a lâmina imperial assassina das sombras e o chifre de jade de escamas roxas, ele entrou no corpo da besta de nível rei. Isso significava que a maior parte da pressão estava sendo tomada pela besta rei, bem como pela proteção do grandioso poder de rei. Pode-se dizer que o pequeno gato ladrão era atualmente o mais seguro do grupo. Voou. O espírito maligno de nível grande imperador voou e o impacto de sua pressão fez o sangue e alma dos gênios ali estremecerem. Até mesmo a besta rei estava sofrendo alguma supressão, tornando-se mais lenta. Miau, miau. O pequeno gato ladrão riu e controlou a besta rei para bater em um totem antigo em uma das paredes.
destruir a parede. Quando Nangong Seng e companhia viram as ações do pequeno gato ladrão, eles pensaram que o gato havia enlouquecido. No entanto, o que aconteceu em seguida os deixou atordoados. Bom! O totem antigo de repente abriu uma passagem secreta na parede, qual a besta rei entrou. Atrás deles, Nangong Seng e companhia não mais se importaram com o sangue do semideus, apenas se concentraram em escapar. Mesmo que os três se unissem, dificilmente derrotariam o espírito maligno de nível grande imperador. Sem mencionar que, nas proximidades, havia uma grande quantidade de outros espíritos malignos. Ban. O espírito maligno de nível grande imperador atingiu a entrada da passagem secreta, mas devido ao seu enorme tamanho, ele foi jogado de volta. Os materiais usados para construir este mausoléu do semideus não eram nada simples, então os espíritos malignos comuns não conseguiam atravessar suas paredes. No entanto, o aterrorizante e grandioso poder espírito maligno de nível grande imperador ainda penetrou na dimensão espiritual, ferindo Nangong Seng e companhia. O pequeno gato ladrão que estava bem na frente e dentro do corpo da besta rei, não foi afetado. Nangong Seng e companhia soltaram um suspiro de alívio, pois o espírito maligno de nível grande imperador não os alcançou. Miau, miau. O pequeno gato ladrão retornou às costas da besta rei e liderou o caminho com uma atitude altiva e poderosa. Como esse gato conhece o mapa desse mausoléu tão bem? Meons e Yuan se entreolharam. Sigam este gato de perto. Os corações dos três tremerão. No mausoléu do semideus, eles haviam perdido o senso de direção, então agora suas vidas dependiam do gato. O pequeno gato ladrão controlou a besta rei e fazia muitas curvas na passagem secreta. Em um determinado momento, a besta rei deixou a passagem secreta e mergulhou em uma escura câmara subterrânea. A câmara subterrânea tinha uma parte carbonizada. Mesmo depois de dezenas de milênios, esse local ainda irradiava uma horripilante aura que chocava deuses e demônios. Com a câmara subterrânea como centro, num raio de uns 300 metros, não havia sinais de espíritos malignos, grandes imperadores ou algo mais poderoso. A câmara estava vazia, a não ser por um cadáver preto, chamuscado. O cadáver chamuscado não tinha mais a forma humana, era como uma pilha de carvão que sofreu com a passagem do tempo. Isso é. Os três gênios de nível rei olhavam para o cadáver e sentiram uma aura proibida que chocava os céus. Mesmo que ainda fosse apenas um traço dessa aura, ainda fazia com que deuses e demônios estremecessem, assustados até a alma. Os três gênios de nível rei mal conseguiam respirar. A besta rei tinha um olhar cheio de medo, enquanto tremia em frente ao corpo queimado. Não há sinais de vida, alma ou yuante neste cadáver, e ainda assim ele pode irradiar uma aura tão aterradora. A câmara estava em silêncio absoluto. Até mesmo a área externa estava quieta, sem mesmo sinais de espíritos malignos nas proximidades. É muito provável que este cadáver seja o corpo do semideus. A aura proibida obviamente não vem do cadáver em si. Os olhos dos três gênios de nível rei brilharam quando eles fizeram suas próprias suposições. Shua. Do nada, um olho apareceu na câmara. Zhao Feng sentiu uma aura proibida que afetou tanto seu corpo quanto mente. Essa aura parecia ser o inimigo natural de tudo no mundo. O corpo do semideus foi completamente destruído e essa aura não vem dele. Zhao Feng ficou chocado. Mesmo usando uma habilidade que cruza o vazio, ele não conseguiu bloquear a pressão da aura proibida. Esse é o poder da tribulação divina. A voz do pensamento residual do semideus soou de repente. O poder da tribulação divina. O coração de Zhao Feng tremeu.
Não é de admirar que o corpo do semideus não estivesse mais na forma humana e quase não há sinais de vitalidade em si. O semideus morreu pela tribulação divina antes de terminar os arranjos da câmara mortuária do mausoléu. A voz do pensamento residual do semideus tinha traços de tristeza. Afinal, ele era um pensamento residual da alma do semideus. Este corpo foi completamente destruído e tem pouco valor em si mesmo. No entanto, o poder da tribulação divina restante no corpo é extremamente valioso, qual será de grande ajuda, especialmente para o cultivo do poder do trovão. O pensamento residual do semideus disse: o poder da tribulação divina. O coração de Zhao Feng pulou uma batida. Tal poder poderia até mesmo matar um semideus e qual até mesmo deuses temem. A partir disso, pode-se ver o quão valioso era. Provavelmente até mesmo alguns lordes sagrados e semideuses do reino da luz mística estariam interessados nele. Cerca de 90% dos lordes sagrados do reino da luz mística que tentam avançar para o reino do Deus celestial são aniquilados. Mas o semideus usou seu corpo para absorver uma grande quantidade do poder da tribulação divina, de modo que seu corpo não foi destruído. A partir disso, pode-se ver o quão forte ele era. Ele estava apenas a um pequeno passo do reino do Deus celestial. O pensamento residual do semideus suspirou. Ao ouvir isso, Zhao Feng entendeu quão precioso era a absorção contínua do poder da tribulação divina. Qualquer um que tivesse o direito de tentar se tornar um deus, era um especialista poderoso. Mesmo assim, apenas 1 em 10 teria um cadáver remanescente após a tribulação divina. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que tal cadáver que contém poder da tribulação divina era a coisa mais valiosa em todo o jardim abandonado do semideus. Mesmo o valor do sangue do semideus não se compararia a tal, já que ele não era muito útil para alguém no reino da luz mística, enquanto para os lordes sagrados e semideuses do reino da luz mística eram bastante valiosos. O poder da tribulação divina vem do trovão divino. Portanto, o poder nesse cadáver é muito útil para mim. Zhao Feng estava extremamente animado. Miau. O pequeno gato ladrão que estava sentado na besta rei e empunhando a lâmina imperial assassina das sombras, lento e com dificuldade se movia em direção ao cadáver carbonizado. Nangong-Seng e companhia não eram burros e vagamente adivinharam a origem desse cadáver. Afinal de contas, não era um grande segredo que o semideus havia morrido pela tribulação divina. De qualquer maneira, este cadáver é enorme, então nós podemos dividi-lo. Zhao Feng disse. Era extremamente difícil cortar o corpo que contém o poder da tribulação divina, apenas com o poder de uma pessoa. Mesmo reis em frente a seriam sujeitos a uma terrível restrição. Ok. Os 3 gênios de nível rei não recusaram. Então os 4 negociaram e decidiram usar a lâmina imperial assassina das sombras juntos para cortar o cadáver. Ué! Sob a influência dos 4, a adaga se transformou em uma fria sombra de lâmina de luz com de um frio glacial, quando ela foi apunhalada em direção ao cadáver carbonizado abaixo. Mais de 90% de seu poder foi reduzido devido ao poder da tribulação divina quando pousou no cadáver. Apenas um leve risco foi deixado para trás. As expressões dos 3 gênios de nível rei ficaram um tanto feias. Se continuasse assim, provavelmente precisariam de 1 dia ou 2 para dividir o cadáver. No entanto, pensando em seu valor, os 3 não recuarão. Pondo de lado 1 dia ou 2, até 1 mês ou 2 ainda valeria a pena. A cada 4 ou 5 respirações de tempo, os 4 se juntariam e com a adaga, cortariam em direção ao cadáver queimado.
A força combinada dos 4 na lâmina imperial assassina das sombras foi suficiente para matar um rei mais fraco. Shua. O olho dos céus de Zhao Feng desapareceu da câmara, mas não desapareceu do mausoléu do semideus. Não muito tempo depois, seu olho logo encontrou onde o sangue do semideus estava escondido. A consciência do sangue do semideus já estava extremamente fraca, mas um brilho dourado apareceu ao seu redor quando sentiu a existência do olho dos céus. Prepare-se, estou para obter o sangue do semideus. Zhao Feng disse ao pensamento residual do semideus. Transferência espacial. Uma camada ondulante de água de poder ocular com o esboço de um redemoinho em seu centro, envolveu o sangue do semideus. O sangue do semideus que lutava, de repente parou, devido a uma aura de energia mental familiar que emanava da camada de água de poder ocular. Shua. A gota vitrosa de sangue dourado foi engolida pelo redemoinho e desapareceu. Consegui obter com sucesso o sangue do semideus. O olho dos céus revelou um brilho de alegria antes de desaparecer.